são coisas que a gente não pode alterar, não pode mudar. Quem tem pé grande, agradeça o seu prancha de surf e vá em frente. Não fique lamentando. É verdade. Às vezes a gente queria ter o pescoço mais comprido, às vezes a gente queria ter o pescoço mais curto, né? Às vezes o design da nossa orelha, às vezes dá, pelo mecanismo da misericórdia divina, valer-se de uma cirurgia estética e corrigir uma parte do nosso corpo. Eu tenho uma enteada que teve essa bênção. Ela tinha uma orelha horrível. Era uma orelha que parecia parabólica. Ela era assim, mas ela não era assim, ela era assim para cima e assim para frente. Você olhava, você tinha a impressão que ela estava fazendo a captação de alguma coisa do universo. Antes que o problema se agravasse, fez-se uma intervenção, ficou linda. Ela tirou um pouco mais de talvez 2/3 da orelha, jogou um pouco para trás, colou um pouco na cabeça, ficou orelha de gente. Na instituição que eu trabalho, por exemplo, nós atendemos um garoto de 9 anos que estava querendo se suicidar. O apelido dele era ET. Ele nasceu com uma síndrome, não tinha os dentes superiores, não tinha as sobrancelhas, tinha o cabelo muito ralo, apresentava uma semicalvície. O garoto, pense numa pessoa feia. Pense mais, ainda está longe. Era feio, o garoto era feio. A mãe, particularmente, dizia: doutor, olha, a mãe achar filho feio, o meu filho é feio, doutor. Eu não acreditei, achei que era problema de reencarnação, era ódio dela por ele. Quando eu olhei o coitado, ele metia medo em qualquer coisa, em qualquer gente. Então o povo começou a chamar ele de ET. Ele foi entrando em depressão e começou a pensar em suicídio com 9 anos. Nós fizemos um trabalho, botamos ele na loja, acionamos o dentista, acionamos os cirurgiões plásticos, os voluntários da instituição, demos um banho de loja nele. O garoto sorria, feliz, virou gente. De repente deixou de ser ET e virou terráqueo. E com isso melhorou a autoestima, estudo, aquela ideia de suicídio acabou, aí podia brincar, ficava recolhido, porque não podia interagir com as crianças, fugindo da zombaria. Todo mundo xingava as crianças, normalmente põem apelido. Quando a gente vê ele brincando com as crianças, jogando futebol, eu digo: olha aí o ET como virou gente. A misericórdia divina permite a alguns espíritos que você faça algumas correções em curso. É necessário, no entanto, perdoar algumas questões que estão no nosso corpo, que veio nos chamar a atenção. Não dá, às vezes, para fazer, por exemplo, uma mudança de fígado. Um transplante é possível, mas um transplante tem uma indicação. E é uma indicação que envolve vida ou morte. Você tem que entrar em uma fila e olhe lá se vai dar certo, porque se tu conseguir chegar lá a tempo, porque ainda tem várias etapas relativamente à compatibilidade, ao sucesso, para que o transplante tenha sucesso. Então, tu tens um fígado aí atrapalhado. Então, todas as vezes que tu queres fazer um exagero numa maniçoba é o prato mais delicioso do Brasil que vocês não conhecem. Quando conhecerem, vocês vão se ajoelhar e dizer: Deus existe. É a maniçoba. Prato delicioso. Você não pode comer uma maniçoba. Mas por quê? Porque a maniçoba é uma feijoada sem feijão com maniva moída. Para entender. Maniva é uma folha moída que faz a farinha d'água, farinha. Né? A mandioca é a folha da mandioca. Você moe, ferve uns 5 dias, para ver como a coisa é boa. Ferve uns 5 dias. Depois põe a orelha de porco, o toucinho, o chouriço, e põe tudo lá dentro. Fica aquela maniçoba, que é aquela feijoada indígena, que não tem um feijão. Gente, é uma delícia. Há fenômenos extraordinários no ambiente. Tem que ter fígado para aguentar a maniçoba. Então, quantos de nós tomam um copo de maracujá e já fica sentindo, o estômago embrulha, não tem uma possibilidade digestiva aí? Quantos de nós temos uma área do nosso corpo vulnerável demais? E estamos em mecanismo de realinhamento com o divino. Não podemos passar por onde tem um cheirinho diferente
de fumaça, porque a gente já fica levantando uma bandeira contra o fumo. Fomos, às vezes, os exportadores do cigarro, do tabaco. E hoje nós estamos nesse caminho da alergia absurda, numa hipersensibilidade, por exemplo, à fumaça, caracterizando de que nós temos alguma pendência, um buraco que a gente se demorou longamente. E hoje, quando um amigo fuma, a gente é capaz de romper a amizade, faz sermão, briga com um amigo, manda cartinha, manda e-mail sem nome, carta anônima para o amigo, faz isso, por conta de uma incompatibilidade do teu corpo que revela uma encrenca. Nós precisamos perdoar o nosso corpo. Gostaríamos de ter um olho gateado, assim para cima, modo oriental, né? É interessante que ninguém está satisfeito, né? A nossa inadequação conosco mesmo, ela gera uma relação de inadequação com o nosso corpo. Às vezes o nosso corpo não é feio, é mais ou menos, mas não é feio de todo, e a gente acha ele horroroso. É a nossa relação absurdamente de desamor interior. É como se a gente estivesse deslocado da gente, é como se a gente não fosse a gente. É tal qual acontece uma pessoa que faz, dentro de uma dinâmica reencarnatória, uma inversão da sexualidade, reencarnando num corpo diferente morfologicamente do seu psiquismo, e que traz aquele psiquismo muito centrado numa outra sexualidade, na sexualidade anterior. E olha para o seu corpo e diz, eu não sou mulher, eu sou homem. E está vestido num corpo de mulher. É uma inadequação. Nós sentimos isso com relação ao nosso corpo propriamente dito. Assim, eu não tenho cabelo assim. É engraçado, eu sinto que meus cabelos esvoaçam, mas o meu cabelo não é assim, grudadinho, sarará. Por quê? Porque eu nasci assim. Aí, há uma inadequação. E é muito interessante que algumas dessas você pode rever, mas mesmo quando você revê, você continua incomodado, demonstrando que você não consegue assumir uma posição interna em relação ao seu corpo que te permita viver bem com ele. Há sempre uma queixa. É difícil você encontrar uma pessoa que se bem quer fisicamente. Ela diz, não, eu me basto fisicamente. Estou satisfeito com a minha estrutura, com a minha barriga, com a minha orelha, com o meu nariz, com a minha mão, com o meu tamanho, com o meu cabelo. Muito difícil. É muito difícil uma pessoa assumir isso, mesmo considerando que tem uma parte que, se pudesse mudar, mudaria. Mas acolher é muito difícil. Nós temos muita dificuldade de fazer esse movimento de acolhimento. Quando a gente acolhe, é porque a gente já viu claramente o buraco e sabe que aquele fígado é um indicativo para você não cair no alcoolismo.